Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o nosso programa semanal que fala sobre alimentação, fala de agroecologia e também sobre o futuro sustentável. Hoje, também aqui para falar sobre o Dia da Alimentação, o Dia Mundial da Alimentação, que foi o dia 16 de outubro. Então, nesse mês que a gente tanto tem que discutir alimentação e uma comida de verdade, a gente traz a pergunta: quem de fato nos alimenta? Semanalmente, o Comida de Verdade vem aqui e discute agroecologia, produção de comida, alimento de verdade. E aí a gente fala de políticas públicas, fala pelo campo, né, pela cidade, fala de mudanças climáticas. A gente fala do cotidiano, da luta por essa comida de verdade. E perguntamos sempre, o que de fato nos alimenta? Hoje, nossa pergunta é diferente. 16 de outubro foi o Dia Mundial da Alimentação. Uma data onde a gente discute algo que é tão básico, um direito humano fundamental. O de ter o que comer. E comer com qualidade. É por isso que a gente vai além. Além de falar da comida de verdade, aquela que de fato nos alimenta, o Comida de Verdade de hoje pergunta: quem de fato nos alimenta? Hoje o Comida de Verdade vai além. Além de falar da comida de verdade, aquela que de fato nos alimenta, o Comida de Verdade de hoje pergunta: quem de fato nos alimenta? De onde vem a nossa comida? E quem são as pessoas, ou os agricultores, as agricultoras que movimentam a cidade, o campo e fazem com que hoje o Brasil esteja novamente fora do mapa da fome? Você sabe quem de fato nos alimenta? É sobre isso que a gente conversa agora com Silvana Oliveira. Ela que é nutricionista formada na Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ela é mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Escola de Nutrição. Ela é doutoranda em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. E hoje é a nossa convidada. Silvana, muito bem-vinda ao Comida de Verdade. Olá, João. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela recepção. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês e ainda mais debatendo um tema tão importante em um dia especial como hoje. Muito obrigada. Muito bem-vinda, Silvana. Olha, hoje a gente está aqui para falar disso tudo, né? E aí eu já puxo essa pergunta para você. Quem de fato nos alimenta, Silvana? Então, essa pergunta ela é bem complexa, né? Porque a gente vive em um país de dimensão continental que tem uma diversidade de produção de alimentos, né? Mas aí a gente tem a classificação, né, relacionada à agricultura familiar e ao agronegócio, que nos permite já há alguns anos, né, se debruçar sobre a produção, né, desses dois tipos de modelos, e a gente tem uma dimensão de que a agricultura familiar, né, ela produz de uma forma mais diversa, né, ela produz muito mais alimentos que fazem parte da nossa alimentação cotidiana, né, ao contrário do agronegócio, né, que acaba tendo uma produção em escala, né, então são commodities, né, que é a produção em escala que tem, né, uma intenção maior ali de exportação e não necessariamente para o nosso consumo, né, dentro do país, e está focado muito em alimentos como soja, milho, trigo, e vem crescendo também a produção de arroz pelo agronegócio.
que acaba se direcionando, como eu falei, para exportação e aí sendo utilizado também muito para ração animal, né? Então, de fato, assim, a maior parte dos alimentos produzidos no país é produzido pelos agricultores, que na verdade garantem uma diversidade alimentar, né, com frutas, verduras, legumes, que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E assim, para ser considerado um agricultor familiar, tem algumas características, né? Então, a mão de obra, né, dessa produção alimentar, ela deve ser familiar, né? A maior parte da renda também da família deve ser vinculada à produção alimentar e esse estabelecimento, né, da produção também ser dirigido pela própria família, né? E é interessante que alguns grupos, né, não precisam, não necessariamente tem aquela característica do agricultor, né, mas os pescadores, né, povos indígenas, né, quilombolas, também são classificados como agricultores familiares. São esses povos que acabam, de fato, nos alimentando no nosso dia a dia. E a gente vive falando desses dados, né? Vive falando da alimentação que vem da agricultura familiar. Hoje, no Brasil, 77% dos alimentos que chegam em nossas mesas vêm da agricultura familiar. Sabe aquele arroz, feijão, as frutas, as verduras? Então, nossa comida vem daí. Por que, Silvana? Por que isso importa? Por que a gente precisa se interessar sobre de onde vem a nossa comida? Exatamente, João. E assim, essa pergunta me faz trazer algumas reflexões, né? E eu vou dar aqui uma viajada, sabe? Porque assim, a gente precisa refletir sobre a nossa relação com a natureza, né? E uns com os outros. E assim, João, a gente vem de uma construção social, cultural e política ocidental, que tem a perspectiva de uso predatório, né, e utilitarista dos bens naturais, né, e dos animais também. E uma perspectiva civilizatória de que nós somos humanos e somos acima de todas as outras vidas presentes, né, e esse alimento, né, que é esse bem maior, que nos permite ter a vida, ele foi capturado dentro dessa conformação de um sistema capitalista e de uma forma muito estratégica, porque todo mundo precisa comer. E se a gente parar de comer, a gente vai morrer, né? Então, o alimento ele tem sido central nessa dinâmica de conquista dos territórios, né, que vem dessa perspectiva civilizatória ocidental. E ao longo das décadas tem sido muito central no acúmulo, né, de dinheiro por grandes empresários, mas que tem consequências muito negativas para a nossa vida, né, para o ambiente em geral e impacta na nossa relação com a comida. Então, assim, eu fiz essa introdução para dizer que saber de onde vem o nosso alimento hoje tem sido um passo central, assim, né? O primeiro passo para a gente ter minimamente um conhecimento sobre o que nós estamos vivendo atualmente. E é nesse aspecto que comer também é um ato político, né? Porque a partir daí a gente pode entender um pouquinho a dinâmica das forças políticas, econômicas que estão interferindo na qualidade do que a gente está comendo, né? Até mesmo na nossa dificuldade de acessar ou não os alimentos, né? Então a gente vê, por exemplo, a dinâmica dos preços dos alimentos e saber de onde vem, né, faz com que a gente possa de alguma forma contribuir com as mudanças que são necessárias, né, para a gente de fato ter um sistema alimentar mais sustentável, né, e saudável para a gente e para as gerações futuras. E viver o Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, é celebrar a luta e vida desses agricultores e agricultoras, né, que garantem a nossa alimentação. Uma luta que hoje é diferente. O Brasil está novamente fora do mapa da fome. Quando a gente conversou da última vez, Silvana, era uma luta ainda, né? Te pergunto, o que significa para nossa alimentação estar fora do mapa da fome? Então, sair do mapa da fome, né, eu acho que tem um significado político muito importante, porque é um reconhecimento internacional, né, da situação do país, né, do Brasil, e coloca o nosso país em um lugar de muito destaque quando a gente olha, inclusive, né, para outras situações de insegurança alimentar ao redor do mundo, né? Então, a FAO, né, que é o órgão da ONU, né, utiliza o indicador de subalimentação
para fazer esse cálculo, né, que relaciona a quantidade de alimentos disponíveis no país com o consumo da população, e tem ali um cálculo, né, das calorias médias, né, do indivíduo, e o Brasil chega em 2,5%, né, abaixo de 2,5%, que é esse marco para sair do mapa da fome. Então, eu vejo mais como um reconhecimento político internacional, que é muito importante para a gente, né, até mesmo para o governo, né, estar pautando a temática da fome em outros espaços. Mas a gente sabe que o Brasil ele tem uma grande produção de alimentos, mas ainda tem questões como disponibilidade e acesso que precisam de atenção, né? Então, a gente precisa ainda olhar para a questão do abastecimento alimentar, né? O que chega para a população, né? Onde estão os alimentos saudáveis? E em que condições esses alimentos chegam, né? Por exemplo, a questão do preço é uma demanda que precisa ser considerada. Muitas pessoas não têm condições ainda, né, de acessar alimentos, e há muitas oscilações de preço também dos alimentos, né? E também a qualidade desses alimentos. Além disso, a gente tem um acesso também, né? Ou seja, quem de fato está acessando alimentos mais saudáveis, né? Se esse acesso é em quantidade suficiente para garantir uma vida digna, por exemplo, além de todos os outros aspectos, porque pensar a nossa alimentação não é algo tão simples, né? Mas, assim, eu vejo como esses elementos relacionados à nossa saída do mapa da fome. Pois é, e sair do mapa da fome infelizmente, perceber também como a fome é política, né? Em discurso essa semana, pelo mês da alimentação, o presidente Lula discursou falando sobre essa fome. Abre aspas. Hoje o mundo produz comida suficiente para alimentar 1,5 vezes a população mundial. Ainda assim, 673 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Fecha aspas. Se o mundo produz, se o Brasil produz, por que tanta gente ainda vive com fome, Silvana? Por que a gente convive, naturaliza essa negação do direito humano à alimentação? Uau! Essa naturalização, ela vem muito porque a gente convive, é socializado a partir de uma perspectiva colonialista, né? Assim, de que há grupos que são superiores e que há grupos que nem humanidade, né, são considerados que têm. E aqui, João, eu estou falando mesmo do racismo, né? Então, a gente vive uma sociedade em que há anos tem produzido dados sobre a insegurança alimentar, e em todos esses anos, mesmo com a melhoria da segurança alimentar no país, são as pessoas negras, né? Em especial mulheres negras, que ainda vivem com a realidade da fome de uma forma contínua, né? Porque mesmo que saia em algum período de uma situação mais grave, né, o medo de retornar, ele ainda se mantém. E assim, a negação do direito à alimentação, ela é naturalizada porque o racismo, ele é naturalizado ainda. Então, a privação de diferentes direitos à população negra permite que continuem invisibilizados nas políticas de segurança alimentar do país. Então, porque assim, com a realidade do racismo, as políticas universais, elas não dão conta, né? Então, é preciso ações que considerem as dinâmicas do racismo cotidiano, marcado aí por violências de diferentes dimensões, né? A falta de oportunidades, o racismo ambiental, que dificulta as melhorias de vida da maioria da população brasileira, né? Que é composta pela população negra. Falar de alimentação é falar dessa luta persistente, permanente, que é a luta contra a fome. Saímos do mapa da fome. Muito avançamos, mas não é tudo. Precisamos lutar por quem de fato nos alimenta. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no Comida de Verdade, mas volta já com mais um pouco desse papo com Silvana Oliveira, nutricionista lá da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Fique aí que a gente volta já com mais Comida de Verdade, com mais quem de fato nos alimenta. Você está ouvindo Comida de Verdade. Agroecologia em Foco.
Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Marque no seu mapa e vem conhecer as feiras e espaços agroecológicos na sua cidade. Se liga nos endereços. Primeira parada é no Espaço Agroecológico de Setúbal. Ele fica na Avenida Marechal Juarez Távora, por trás da Escola Americana do Recife, no bairro de Setúbal. O Espaço Agroecológico de Setúbal abre todos os sábados, das 5h30 às 10 da manhã. Nossa terceira parada é na Feira de Economia Solidária e Agroecológica, UFPS CCSA. Fica exatamente no campus da Universidade Federal de Pernambuco, ao lado do prédio de Ciências Sociais. A Feira de Economia Solidária e Agroecológica UFPS CCSA funciona todas as quartas, das 5 da manhã até 1 da tarde. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Para saber mais, visite centrosabiá.org.br/feiras. Você está ouvindo Comida de Verdade. Estamos de volta, a gente segue aqui com Comida de Verdade. Por aqui, nessa conversa com Silvana Oliveira. Silvana, a gente volta ao assunto para quem de fato nos alimenta. O consumo de ultraprocessados só faz crescer no Brasil, enquanto cai ano após ano a compra do velho arroz com feijão, né? A facilidade de pegar um produto nas prateleiras esconde uma verdadeira crise sanitária que vem junto com cada pacote. Silvana, a gente sai do mapa da fome, mas não significa que tá tudo resolvido, né? Que crises são essas por trás de tanta comida de mentira? É muito interessante essa pergunta. Os ultraprocessados, eles são produtos, né, formulados pela indústria ricos em sódio, açúcares, gordura trans, aditivos químicos que não temos conhecimento, né, ou seja, que não vem da natureza. E para produzir esses produtos, existe uma cadeia, né, desde a produção até a comercialização. E essa cadeia está diretamente relacionada com uma crise ambiental, né? Porque o agronegócio é o que sustenta a produção da indústria alimentícia, e essa produção ela está muito baseada na exploração da terra, né? Do uso em excesso da água, e como tem o uso de agrotóxicos, nós vivemos em meio à contaminação de solo, de água, e como essa produção enfraquece a terra, o modelo do agronegócio ele precisa cada vez mais de terra, né? Precisa expandir cada vez mais a sua área de produção. E aí a gente chega em outro ponto, né? Que é a disputa, né, dos grandes produtores e da própria indústria pelas terras dos povos indígenas, quilombolas, o que leva a um cenário até mesmo, né, de violência exposta. E a própria indústria de ultraprocessados, ela também tem se instalado próximo a comunidades. E como precisam de terra, né, de água, acabam desestruturando comunidades inteiras, né? E essa atuação, assim, do agronegócio e da indústria, né, ela se beneficia de um modelo também de política, né, em que os interesses da população, né, e da saúde da população não estão como prioridades, né? E até você pontuou sobre a redução do consumo do arroz e do feijão, por exemplo. E um aspecto que é interessante, né? Então, o avanço do agronegócio, né, nas terras tem um aval político, né, de diferentes órgãos, né, que na verdade deveriam nos proteger, né? E esse avanço acaba reduzindo, inclusive, né, a quantidade de terras para a produção de alimentos básicos, como o arroz e o feijão, e para justamente ter espaço, né, para as commodities, né, para as produções em larga escala que vão mais para a exportação e para a ração animal.
Então, a gente tem aí um cenário de crise ambiental, de crise social e de crise política também. E segue, inclusive, o questionamento desse programa, né? A gente sabe quem alimenta a gente, que a agricultura familiar bota comida de verdade em nossa mesa. Mas a gente sabe também que mais de 600 milhões de pessoas adoecem e 420 mil morrem todos os anos em decorrência do consumo de alimentos contaminados, inclusive por produtos químicos, os famosos agrotóxicos. Silvana, se o que alimenta a gente é a agricultura familiar, para que serve um mercado tão grande, tão forte, tão rico de commodities, de ultraprocessados, de agrotóxicos e agronegócio? Para mim, o único interesse desse modelo de produção é manter um poder, né? E produzir mais, ter mais dinheiro, né? Para mim, não tem outra resposta. Nós vivemos em um cenário crítico, porque o Brasil ele se forma como Estado justamente a partir desse modelo, com a colonização, né, ali já com a produção em larga escala da cana-de-açúcar. E é esse modelo que se mantém, né, e a política desenvolvida no país precisa considerar a reforma agrária, né, é o principal, assim, sabe? E a mudança de status da agricultura familiar para que ela seja a maioria, né, e não o contrário, né? E que haja investimentos necessários para essa produção da agricultura familiar, né? Investimentos, estrutura, porque só assim a gente pode pensar em saúde pública. Para mim, a gente não tem como pensar a saúde pública atualmente no Brasil sem pensar esse aspecto, porque o cenário de doenças, especialmente as doenças crônicas, mas também trazendo aí outras doenças que a gente que os estudos já estão relacionando com o agrotóxico, e o uso de transgênicos, como as alergias, né, se relacionam com essa alimentação que nós estamos sendo expostos, né? E o uso de sementes transgênicas e agrotóxicos, para mim, é uma questão de saúde pública, juntamente com os ultraprocessados. É por isso e por tanto mais que é preciso valorizar quem nos alimenta. As pessoas, os agricultores, agricultoras que fazem a comida chegar na nossa casa. Mas é preciso mais do que isso, né? É preciso ter políticas públicas, acesso a direitos. No novo governo Lula, a gente teve a revisão, o reforço do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Bolsa Família, pela garantia da compra, né, de comida de verdade, de qualidade, a Política Nacional de Abastecimento e também do Programa Cozinhas Solidárias, que deixa de ser uma iniciativa da sociedade civil e se integra ao plano de governo. Te pergunto, é suficiente? Como garantir que quem nos alimenta também é alimentado, né? Tanto de direitos quanto de comida também, Silvana. Para garantir, assim, a alimentação, né, de quem nos alimenta, eu acredito que garantir o acesso à terra, né, é uma prioridade. Garantir acesso a crédito e o escoamento, né, da produção de alimentos da agricultura familiar para a população como um todo, né? Então, com isso eu estou falando da necessidade da proteção das terras indígenas, né, das terras quilombolas, bem como investimento, né, e estruturação para que essas comunidades tenham uma vida digna no campo ou, né, na cidade mesmo. É preciso crédito para esses agricultores familiares, né? Então é preciso. Hoje a gente tem mais crédito direcionado para os grandes agricultores do agronegócio, né? Então, e isso fortalece ainda mais o sistema do agronegócio. Em contrapartida, a gente tem muitas famílias, né, da agricultura familiar que não tem ainda aprovação de crédito. E isso, para mim, é uma questão que tem que ser vista, né, porque sem crédito, né, sem recurso ali para poder continuar produzindo e melhorar cada vez mais essa produção, ou até mesmo ampliar, a gente tem o que já acontece, na verdade, né? A gente tem uma mudança no cenário onde, por exemplo, essas famílias acabam não tendo mais a perspectiva de que essa produção seja geracional. E aí que eu estou falando muito na perspectiva dos jovens, né? Por exemplo, não ver, na verdade, né,
possibilidade de se manter nesse trabalho, né? Porque não tem condições, né? Não tem recursos suficientes para manter essa vida, né? Porque também não é uma vida fácil, né? A produção de alimentos. E o crédito, ele poderia tornar essa produção ainda melhor, né? Assim, para mim também tem a perspectiva da gente ter uma política de abastecimento público para garantir, né, o escoamento dessa produção dos agricultores familiares, né, e garantir ali o preço mínimo de venda dos alimentos desses agricultores. E como você disse, né, assim, o PENAR, então a gente tem a aprovação desde 2009, né, da lei que prevê uma porcentagem mínima, né, de 30% dos recursos do PENAR para a compra de alimentos da agricultura familiar, e bem como também o PAA, né, assim, que é esse programa que eu acho incrível e que justamente possibilita esse escoamento dessa produção e o acesso, né, de uma alimentação mais saudável pela população. E assim, os espaços públicos devem cada vez mais adotar essa perspectiva de comprar alimentos, né, dos agricultores para a gente abastecer as creches, os centros de assistência a pessoas em situação de rua, né? Os hospitais públicos devem passar a adquirir esses alimentos da agricultura familiar. Então, eu vejo assim como esses aspectos importantes para alimentar, né? Continuar alimentando quem nos alimenta. Depois dessa conversa toda de alimentação, sobre o que de fato nos alimenta, né? Da comida de verdade, da comida de qualidade, eu trago mais uma vez e de uma vez por todas essa pergunta que abriu o nosso papo aqui, Silvana. Depois de tudo isso que eu te perguntei, quem de fato nos alimenta? Eu vou dizer que são os nossos povos e comunidades tradicionais que de fato produzem, né, uma alimentação diversa para garantir que a gente tenha alimentos na nossa mesa, né? Então, quilombolas, povos indígenas, pescadores, marisqueiras, né, que estão nesse rol de agricultores familiares também, que permite que a gente faça, né, a moqueca, o arrumadinho, o açaí com peixe, o feijão tropeiro e tantas outras preparações culinárias que fazem parte da nossa vida desde gerações anteriores, né, e que mantém uma sabedoria alimentar ancestral. Não é a soja que nos alimenta, né? É comida de verdade. Poder ao povo, a um povo que produz, aos povos quilombolas, aos povos indígenas, aos agricultores, agricultoras familiares, a base agroecológica, a base de nossa sociedade. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Silvana. Mais uma, cheia de tantas histórias boas, cheia de tanta potência. Diferente, né, da última vez, a gente vive um novo momento quando fala de alimentação. É claro que as lutas persistem, mas é bom saber que estamos avançando também. Silvana, muito obrigado, viu? Gente, hoje conversamos com Silvana Oliveira, nutricionista formada na Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde, e também é doutoranda em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. É integrante da Rede de Nutricionistas Negros e Negras do Brasil, a Rede AG1. E olha, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Comida de Verdade. Muito obrigado a você que em mais uma semana sintoniza com a gente, ou que tá aí pelas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, toda semana com a gente, toda quarta-feira é podcast, todo sábado é aqui na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire AM. Brigadão, viu? Continue com o Centro Sabiá. Se precisar falar com a gente, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, procure por Centro Sabiá e fique por dentro de todos os nossos programas e tudo quanto fazemos pela política, pela comida de verdade. O Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução, trabalhos técnicos meus, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na
na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.